Uma exposição das 7 eras da Igreja. Página 78. A voz do Espírito. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode ser que milhões ouçam estas palavras ou as leiam, mas quantos prestarão atenção a elas? Isso não sabemos. Mas aquele que prestar ouvidos e quiser conhecer as palavras da verdade, encontrará o Espírito de Deus iluminando-o. Se o seu ouvido estiver aberto à palavra, o Espírito de Deus fará a palavra real para você. Agora, isso é uma obra do Espírito. Eu posso lhe ensinar a verdade, mas se você não abrir seus ouvidos para ouvi-la e seu coração para recebê-la, você não obterá a revelação. Agora note, diz que o Espírito está falando às igrejas. Isso está no plural, não no singular. O Espírito não fez com que João registrasse isto apenas para uma igreja local de Éfeso ou para a primeira era. É para todas as eras da igreja. Mas esta é a igreja dos princípios. E, portanto, é como o livro de Gênesis. O que começou em Gênesis mantém-se verdadeiro através de toda a palavra e finalmente termina em Apocalipse. Assim, esta igreja que começou em Atos é o programa de Deus para todas as eras, até que termine a era de Laodiceia. Observe isto atentamente. Que cada era preste atenção, porque o que está acontecendo aqui é apenas o começo. Essa pequena árvore que foi plantada vai crescer. Vai crescer através das eras. Esta, então, é uma mensagem para cada cristão, através de cada era, até que Jesus venha. Sim, porque é o Espírito falando. Amém. A recompensa prometida. Apocalipse 2:7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esta é a recompensa futura para todos os vencedores de todas as eras. Quando a última chamada para a batalha soar, quando nossa armadura tiver sido deixada, então descansaremos no paraíso de Deus e nossa parte será a árvore da vida para sempre. A árvore da vida. Não é essa uma bela figura de linguagem? É mencionada 3 vezes no livro de Gênesis e 3 vezes no livro de Apocalipse. Em todos os 6 lugares é a mesma árvore e simboliza exatamente a mesma coisa. Mas o que é a árvore da vida? Bem, em primeiro lugar, teríamos que saber o que a árvore propriamente dita representa. Em Números 24, verso 6, quando Balaão descreveu Israel, ele disse que como árvores de sândalo o Senhor os plantou. Árvores, por toda a Escritura, referem-se a pessoas, como no Salmo 1. Portanto, a árvore da vida deve ser a pessoa da vida, e essa é Jesus. Agora, no Jardim do Éden, havia 2 árvores situadas no meio dele. Uma era a árvore da vida, e a outra era a árvore da ciência do bem e do mal. O homem devia viver da árvore da vida. Porém, não devia tocar na outra árvore, senão morreria. Mas o homem tomou da outra árvore, e quando o fez, a morte entrou nele pelo seu pecado. E ele ficou separado de Deus. Agora, essa árvore lá atrás no Éden, essa árvore que era a fonte da vida, era Jesus. Em João capítulo 6-8, Jesus se apresenta como a fonte da vida eterna.
Ele chamou a si mesmo de pão do céu. Ele falou em dar a si mesmo e que se um homem comesse dele, nunca morreria. Ele proclamou que conheceu Abraão e que antes de Abraão ele era. Ele profetizou que ele mesmo lhes daria águas vivas, que se um homem bebesse, jamais teria sede novamente, mas viveria eternamente. Ele mostrou-se como o grande eu sou. Ele é o pão da vida, o manancial da vida, o eterno, a árvore da vida. Ele estava lá atrás no Éden, no meio do jardim, assim como ele estará no meio do paraíso de Deus. Alguns têm a ideia de que as duas árvores no jardim eram apenas mais duas árvores como o resto das que Deus plantara lá. Porém, estudantes cuidadosos sabem que isto não é assim. Quando João Batista clamou que o machado estava posto à raiz de todas as árvores, ele não estava falando de árvores meramente naturais, mas de princípios espirituais. Agora, em 1 João 5, verso 11 diz: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Jesus disse em João 5, verso 40, E não quereis vir a mim, para terdes vida. Portanto, o testemunho, a palavra de Deus afirma clara e diretamente que a vida eterna, está no Filho. Não há outro lugar. 1 João 5, verso 12, Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, uma vez que o testemunho não pode mudar, ser tirado dele ou acrescentado a ele, então permanece o testemunho de que a vida está no Filho. Uma vez que isto é assim, a árvore no jardim tem que ser Jesus. Muito bem. Se a árvore da vida é uma pessoa, então a árvore da ciência do bem e do mal é uma pessoa também. Não pode ser de outra forma. Assim, o justo e o maligno estavam lado a lado lá no jardim do Éden. Ezequiel 24, 13a. Satanás estava no Éden, jardim de Deus. Aqui é onde recebemos a verdadeira revelação da semente da serpente. Eis o que realmente aconteceu no jardim do Éden. A palavra diz que Eva foi enganada pela serpente. Na realidade, ela foi seduzida pela serpente. Diz em Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Este animal era tão próximo de um ser humano, sendo todavia puro animal, que podia raciocinar e falar. Era uma criatura ereta e era algo entre um chimpanzé e um homem, porém mais próximo de um homem. Ele era tão próximo do ser humano que sua semente podia e de fato misturou-se com a da mulher e fez com que ela concebesse. Quando isto aconteceu, Deus amaldiçoou a serpente. Ele mudou cada osso do corpo da serpente de forma que ela teve que rastejar como uma cobra. A ciência pode procurar o quanto queira, mas não encontrará o elo perdido. Deus cuidou disso. O homem é sabido e pode ver uma associação do homem com o animal. E ele tenta prová-lo por meio da evolução. Não há nenhuma evolução. Porém, o homem e o animal, de fato, se misturaram. Esse é um dos mistérios de Deus que permaneceu oculto, mas aqui está revelado. Aconteceu bem lá atrás, no meio do Éden, quando Eva afastou-se da vida para aceitar a morte. Note o que Deus lhes disse no jardim. Gênesis 3,15. E porei inimizade
entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Se damos crédito à palavra de que a mulher teve de fato uma semente, então a serpente seguramente deve ter tido uma semente também. Se a semente da mulher foi um filho varão, sem a participação do homem, então a semente da serpente terá que ser no mesmo padrão, ou seja, outro varão deve nascer sem a intervenção de um varão humano. Não há estudioso que não saiba que a semente da mulher foi Cristo, que veio por intermédio de Deus, sem relação sexual humana. Da mesma forma, é também bem conhecido que o prenunciado ferimento da cabeça da serpente foi, em verdade, uma profecia concernente ao que Cristo realizaria contra Satanás na cruz. Lá na cruz, Cristo feriria a cabeça de Satanás, enquanto Satanás feriria o calcanhar do Senhor. Esta porção da Escritura é a revelação de como a semente literal da serpente foi semeada na terra. Assim como temos o relato de Lucas 1, de 26 a 35, onde é apresentado o exato relato de como a semente da mulher veio a manifestar-se fisicamente sem a intervenção do varão humano. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo, o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Visto que a semente da mulher foi Deus reproduzindo-se literalmente em carne humana, assim, a semente da serpente foi o caminho literal que Satanás encontrou, que lhe facultasse abrir a porta para ele próprio adentrar a raça humana. Era impossível para Satanás, porque ele é apenas um ser espiritual criado, reproduzir-se da maneira que Deus reproduziu a si mesmo. Por isso, o relato de Gênesis conta como ele reproduziu a sua semente e introduziu-se ou injetou-se dentro da raça humana. Recorde também que Satanás é chamado de a serpente. É de sua semente ou injeção dentro da raça humana que nós estamos falando. Antes mesmo que Adão tivesse conhecimento carnal de Eva, a serpente teve esse conhecimento, primeiro que ele. E o que nasceu disto foi Caim. Caim era nascido, gerado, do maligno. 1 João 3,12. O Espírito Santo em João não poderia, num lugar, chamar Adão de maligno, pois isso é o que ele seria se tivesse gerado Caim. E em outro lugar, chamar Adão de filho de Deus, o que ele era apenas por criação. Lucas 3,38. Caim veio a ser no caráter como seu pai, um causador de morte, um assassino.
seu completo desacato a Deus quando encarado pelo Todo-Poderoso em Gênesis 4, versículos 5, 9, 13 e 14, mostra-o como sendo de características completamente inumanas, aparentando até sobrepujar qualquer relato que temos na Escritura concernente a uma confrontação de Satanás por Deus. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador de meu irmão? Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. Note a maneira exata em que o testemunho de Deus apresenta o relato dos nascimentos de Caim, Abel e Sete. Gênesis 4, verso 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. Gênesis 4, 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Há 3 filhos que nasceram de 2 atos de conhecimento carnal através de Adão. Uma vez que a Bíblia é a exata e perfeita palavra de Deus, isto não é um erro, mas um testemunho para a nossa iluminação. Uma vez que 3 filhos nasceram provenientes de 2 atos de Adão, você fica sabendo positivamente que um desses 3 não era filho de Adão. Deus testemunhou isto desta exata maneira para nos mostrar algo. A verdade do assunto é que Eva teve em seu ventre 2 filhos gêmeos, provenientes de distintas fecundações. Ela esteve grávida de gêmeos com a concepção de Caim um pouco antes da de Abel. Veja, aqueles gêmeos novamente. Um tipo perfeito, como sempre. Para aqueles que pensam que isto não é possível, saiba que os registros médicos estão repletos de casos em que mulheres têm engravidado gêmeos que eram de óvulos distintos e diferentes inseminações, com a fertilização dos ovos ocorrendo em dias separados, e não apenas isso, mas alguns dos depoimentos mostram que os gêmeos foram gerados por homens diferentes. Recentemente, uma cobertura mundial foi dada a uma mãe norueguesa que estava processando seu marido a fim de obter sustento para si mesma e seus gêmeos, um dos quais era branco e o outro negro. Ela admitiu que tinha um amante negro. As 2 concepções foram espaçadas cerca de 3 semanas. Em Belmont, Texas, em 1963, novamente, os registros apresentam um nascimento múltiplo, no qual as fecundações foram espaçadas de muitos dias. E na realidade, tantos, que a mulher quase morreu juntamente com um filho em trabalho de parto. Agora, por que isto teve que ser assim? Por que foi que a semente da serpente precisou vir desta maneira? O homem foi criado para Deus. O homem havia de ser o templo de Deus, o lugar de repouso de Deus. O Espírito Santo era o homem, o templo. Atos 7, 46 a 51. Que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou, qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas?
homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Satanás tem sabido disto todo o tempo. Ele também quer habitar no homem assim como Deus o faz. Porém, Deus tem reservado esse direito para si mesmo. Satanás não pode fazer isso. Somente Deus apareceu em carne humana. Satanás não pode e não pode fazer isso. Ele não tem poderes criativos. A única maneira de Satanás executar o que ele queria fazer foi entrar na serpente no Éden, assim como ele entrou através de espíritos malignos nos porcos em Gadara. Deus não entra em animais, mas Satanás pode fazer e o fará para atingir seus fins. Ele não podia ter um filho diretamente através de Eva, como Deus fez com Maria. Portanto, ele entrou na serpente e então enganou Eva. Ele a seduziu e, através dela, Satanás teve vicariamente um filho. Caim foi portador das plenas características espirituais de Satanás e as características animalescas, sensuais, carnais da serpente. Não admira que o Espírito Santo dissesse que Caim era do maligno. Ele era.